Eu gostaria de falar um pouco hoje um assunto teológico. Por que muitas pessoas são levadas ou enganadas em igrejas neopentecostais e até pentecostais? Na verdade, nós vemos muitas coisas esdrúxulas, estranhas, coisas que a gente até duvida realmente se ali é uma igreja evangélica. E nós nos perguntamos, será que as pessoas não estão fazendo uso da razão ali? Ou será que as pessoas não notam a, a disparidade com as escrituras? Então, eu gostaria de falar hoje por que muitas pessoas elas são levadas nas igrejas neopentecostais e até pentecostais. Acontece mais nessas igrejas e eu vou dar os motivos. O primeiro motivo é que há uma concepção errada nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Nas igrejas pentecostais mudou-se um pouco esse pensamento, mas há uma concepção errada que a racionalidade não tem concordância, não há compatibilidade com a espiritualidade, com o culto. Então, na verdade, as pessoas têm uma ideia, ou os pentecostais ou neopentecostais, principalmente neopentecostais, que a racionalidade, quando nós usamos a razão, não há compatibilidade com a espiritualidade, com o culto. Ou seja, quando se usa a racionalidade, não se está sendo cheio do Espírito Santo. Quando se está sendo cheio do Espírito Santo, deve-se deixar o Espírito dirigir, entre aspas, e a razão deve então ficar um pouco do lado. Durante muito tempo, as igrejas pentecostais elas não aceitavam seminário, não aceitavam que seus obreiros passassem por um seminário. Realmente tem mudado muito isso. Muitas igrejas pentecostais clássicas têm tido excelentes seminários, excelentes professores e até feito bíblias de estudo, como nós temos a Bíblia Pentecostal de estudo. Mas antigamente, quando se falava em seminário, né, para as igrejas pentecostais, eu já ouvi de muitas pessoas, não é necessário porque você tem um Espírito Santo e se você for para o seminário, você pode esfriar, a letra mata, o Espírito é que vivifica. Esse texto está sendo mal interpretado, claro. E então as pessoas eles acham que não há compatibilidade entre a razão e espiritualidade. Acham que então ser cheio do espírito é você não usar da sua racionalidade. Por isso uma pessoa, um pregador espiritual mesmo, é aquele pregador que não usa nem esboço. É o pregador pentecostal, é aquele que não usa esboço, é aquele que pega a sua Bíblia, manda fechar a Bíblia e vai falando, porque ele tem a unção, né? E o meu objetivo aqui é mostrar que essa concepção não é bíblica e está completamente errada e é um perigo à fé cristã, porque Deus deixou para nós, para nós, a sua imagem e semelhança, a racionalidade, o pensar, a reflexão. E eu vou dar algumas bases bíblicas, uma base bíblica no Velho Testamento, algumas bases bíblicas nos Evangelhos, por Jesus, e principalmente base bíblica no Novo Testamento, demonstrando que a racionalidade é importante no culto, é importante na espiritualidade. O primeiro texto que eu vou falar está em Isaías,
Isaías capítulo 45, verso 21. Deus falando através do profeta Isaías, dizendo: declarai e apresentai as vossas razões. O verbo hebraico usado aqui para apresentar é um verbo nagash, é o verbo hebraico nagash, que quer dizer aproximar-se, deixar-se aproximar-se. É muito interessante que tanto os judeus como os gregos, eles tinham verbos para o exame, para o escrutínio, verbos que se aproximem. É o mesmo verbo que Jesus usou em Mateus capítulo, quer dizer, um verbo similar em grego, que Jesus usou em Mateus capítulo 7, verso 15, quando ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Mateus usa um verbo grego, proserro, que quer dizer ter próximo de alguém, ou seja, é como se Jesus dissesse: olha, essas pessoas vocês devem aproximar-se dela, é um critério de julgamento, um critério que você deve conhecer bem essas pessoas para não serem enganadas. Nós vamos falar isso depois, se assim Deus permitir. Então, Deus diz aqui, através do profeta Isaías: declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Então, Deus, ele fala: declarai e apresentai as vossas razões. Apresentai as vossas razões. Em outras passagens, várias passagens, o profeta, no profeta Isaías, fala que Deus ele pede para o povo mostrar razões, mostrar princípios que por que eles estavam daquela forma. Ou seja, Deus usa aqui o critério da reflexão, apresentai as vossas razões. Todo o culto do Velho Testamento era necessário o uso da racionalidade, até porque se um sacerdote ou sumo sacerdote entrasse no lugar santo de qualquer forma, ele seria punido, ele seria fulminado, como foram os dois filhos de Arão, porque ofereceram fogo estranho no altar. Então, eles teriam que estar bem conscientes, bem convictos, bem reflexivos daquilo que eles estavam fazendo. Eles tinham que saber o que estavam fazendo. E por isso, a racionalidade faz parte do culto. Agora vamos para o Novo Testamento e nós vamos ver um texto muito interessante de Jesus ensinando aos seus discípulos, de Lucas capítulo 14, verso 27. Lucas 14, verso 27 diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É muito interessante que Jesus, falando para renunciar a tudo e ser discípulo dele, ele usa duas imagens que fazem o uso completo da razão. E ele usa aqui de alguém que senta para calcular. Essa palavra aqui é o verbo bulomai, é o verbo de fazer conselho, sentar para fazer um conselho, sentar para decretar, ou seja, é um decreto consciente, racional, para calcular
despesa, né? E verificar se tem os meios para construir a torre. E se não tiver, ele não faz para que ele não fique mal visto. Da mesma forma, alguém que vai lutar com o rei com 20 mil e tendo 10 mil, ele tem que calcular se realmente com 10 mil homens ele poderá vencer aquele rei que tem 20 mil. Então ele tem todo um processo do raciocínio, da reflexão, né, para seguir a Cristo. Ou seja, seguir a Cristo não implica em a perda da racionalidade da reflexão. Outro exemplo que nós podemos ver é exatamente o que Jesus fala no mesmo capítulo que Jesus fala sobre não julgar, que depois é o segundo motivo por que muitos são enganados nas igrejas neopentecostais, é que Jesus fala no capítulo 7 de Mateus, versos 15, ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, Jesus aqui está mostrando que as pessoas têm que usar a razão, a reflexão, e o verbo, como eu falei, o verbo procerro, quer dizer aproximar-se, chegar próximo, a cautelar no sentido de ter cuidado, de alguém que vê algo longe, mas ele precisa se aproximar para ver se realmente é aquilo que ele está vendo. Então, Jesus está dizendo que vocês têm que ter cuidado com esses falsos profetas, porque eles são disfarçados de ovelhas. Então, disfarçado de ovelha, alguém disfarçado de ovelha, facilmente você não vai perceber que é um falso profeta. Você tem que analisar, você tem que racionalizar o que ele está falando, se está de acordo com a doutrina da palavra de Deus. E então Jesus coloca o uso da reflexão, da razão. Outro texto que nós podemos ver está quando Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, é um texto muito conhecido, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Paulo falou aqui. Vosso culto racional. A palavra grega, latreia, que é culto, serviço, e racional, logikos, e que dessa palavra grega, logikos, é que vem para o português lógico, a palavra lógico, lógica. Essa palavra quer dizer racional. Esse radical log, ele diz respeito à razão, ao uso da razão, do raciocínio. É daí que vem dialogmai, dialogar, o logos, a razão. Daí vem o verbo logel, que é falar, racionalizar. E então, Paulo diz que o culto ele tem que ser racional, o serviço, a latreia, ele tem que ser racional. E esse culto racional é uma apresentação consciente com um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo ele lembra que a forma que era dada o sacrifício que era feito no templo, que o cordeiro tinha que ser vivo, ele tinha que ser separado, ele tinha que ser perfeito para ser entregue ao sacerdote para o sacrifício. Não poderia dar um cordeiro morto, um cordeiro com defeito, um cordeiro qualquer, mas teria que ser um cordeiro próprio. E Paulo diz, olha, que nós temos que ser assim, um corpo, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e isso é o culto racional, é um serviço racional, ou seja, o culto ele é racional. O culto ele não é irracional. Nós temos que saber quem estamos adorando. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo no templo, na adoração.
digo entre aspas, templo entre aspas, porque não precisamos mais do templo, né? O templo agora são os nossos corpos. O Espírito Santo habita nos nossos corpos, mas o Espírito Santo também habita no meio da sua igreja. Então nós somos o santuário de Deus. Nós somos o santuário de Deus, como disse Paulo. Então, Paulo diz que esse é o culto racional. Agora vamos para outro texto que é quando se refere aos dons espirituais. É muito importante nós vermos isso porque as pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo ou usar os dons espirituais é negar a racionalidade. Já vi muitas pessoas que acham que quando estão cheias do Espírito Santo, eles têm que rodar, fazer algo sem nexo, bate nas pessoas, atrapalha a palavra, a ministração da palavra, atrapalha o andamento do culto, eles não, porque está cheio do Espírito Santo. Quer dizer, ser cheio do Espírito Santo e é sinônimo de fazer o que der na telha ali na hora do culto. Mas vamos ver o que Paulo falou sobre isso quando ele fala aos Coríntios, capítulo 14, de 1 aos Coríntios, quando ele fala, 1 Coríntios capítulo 14, capítulo 14, vamos ler a partir do verso 26, certo? Diz aqui o texto, no verso 29, diz assim: verso 29 diz assim: tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Paulo deixa claro que o uso da racionalidade nos dons espirituais precisa mais que nunca, porque precisa ser julgado os profetas, precisa ser analisado segundo a analogia das Escrituras, como Paulo falou aos Romanos. Se alguém é profeta, se alguém fala dos oráculos de Deus, né? Se alguém fala da palavra do Senhor, ele tem que falar segundo a analogia das Escrituras, segundo o consenso das Escrituras. Então, Paulo, aqui, falando, se tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, os outros julguem, né? Os outros julguem. Vejam bem, quando Paulo fala em línguas, ele diz assim, o verso 13: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Paulo se preocupa com isso. Verso 15: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós, contudo prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Paulo está mostrando aqui a importância do uso da mente, do uso da reflexão. Devemos orar no espírito, mas também devemos orar com a mente. E ele, inclusive, pede para que os irmãos possam pedir a interpretação das línguas, para não ficar falando línguas como se na igreja, como se o culto fosse só isso. E então fica um culto infrutífero, sem o uso da reflexão. E o medo de Paulo é que a nossa mente não possa ser enquadrada nisso. Precisamos ter muito cuidado. Veja o que ele fala no verso 20. Muito interessante. Ele diz assim: irmãos, não sejais meninos no juízo,
Na malícia, sim, ser de crianças. Quanto ao juízo, ser de homens amadurecidos. O que é um homem amadurecido? Um homem que julga. É um homem que não recebe qualquer coisa. Está falando para a igreja de Corinto, que era uma igreja que ele chamou antes infantil, uma igreja criança. Uma igreja que recebia tudo. Meus amados, se tem pessoas mais ingênuas, são, são os crentes. Desculpe eu falar isso, mas principalmente crentes neopentecostais. Recebem tudo, só dizer que é unção. É só dizer que é unção. É só dizer que está cheio do Espírito Santo. Não importa se tem base bíblica, não importa. Por quê? Porque eles temem usar a razão. E quando se usa a razão, está dizendo, você está muito racional. Você não pode ser muito racional. Uma vez alguém chegou para mim e disse, olha, você está muito racional, você não pode, cuidado, você está lendo muito a Bíblia, está estudando muito a Bíblia, assim, de uma forma muito criteriosa, não pode. Quer dizer, você tem que deixar correr solto. Mas ao contrário, a Bíblia nos orienta que nós devemos ser racionais. Isso não tira a espiritualidade, ao contrário, nosso culto tem que ser racional, culto racional. E Paulo fala exatamente sobre isso, sobre a racionalidade no culto, que é muito importante. O segundo motivo por que as pessoas são facilmente enganadas nas igrejas neopentecostais é porque elas têm uma má interpretação do princípio que Jesus falou no capítulo 7 de Mateus: não julgueis para que não sejais julgados. Em Mateus capítulo 7, verso 7, essas pessoas entendem que você não. Entendem que Jesus está dizendo, ordenando, que você não deve julgar ninguém. Fica por conta do Senhor. Você não deve julgar ninguém. Então, quando alguém julga, somente um membro da igreja questiona, pastor, isso é bíblico? Meu Deus do céu, quem é você para questionar, julgar o ungido do Senhor? Ou se você questiona aquele pastor para um membro ou uma pessoa, você está pecando, você não pode questionar ninguém, porque não julguei, você tem que você está fazendo, você tem que julgar, você não pode julgar as pessoas, olha o que diz a Bíblia. Mas, meus amados, a Bíblia diz o contrário, nós devemos julgar mesmo. É o que Jesus diz no mesmo capítulo 7. O que Jesus está falando ali não é... Jesus não está proibindo o julgamento. Jesus está proibindo o julgamento temerário. É o julgamento irresponsável. É o julgamento, como ele mesmo diz, julgamento para ser julgado. Alguém que julga para ser julgado. Como? Alguém que não olha para os seus defeitos. Alguém que não tem base para julgar. Alguém que julga mediante aparência. É esse julgamento que Jesus está indo contra, que os fariseus faziam, como julgavam o próprio Jesus pela aparência, de onde ele veio, porque ele veio da Galiléia, que ele morava na Galiléia. Então os judeus julgavam Jesus, chamavam de Nazareno, de Galileu, que ele era filho de José e Maria. Então conhecemos os irmãos, conhecemos as irmãs. Então Jesus estava indo contra isso. Mas ao contrário, no mesmo capítulo, Jesus diz, não deis pérolas aos porcos. Também Jesus diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas. Em vários textos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a julgarmos, a termos cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres. E Paulo, no capítulo 1, verso 8 da carta aos Gálatas, ele diz que ele chega a dizer que qualquer que prega um evangelho além do que temos pregado, mesmo que seja um anjo que pregue evangelho além do que temos pregado, seja anátema. E ele não vai só com o evangelho, ele diz qualquer que pregue o evangelho além do que temos pregado, seja anátema. Então nós temos que questionar mesmo os pastores, nós temos que questionar os mestres, nós temos que ser criteriosos, nós temos que questionar. É bíblico e é nobre. Vejam os crentes de Bereia, lá em Atos dos Apóstolos, eles foram considerados nobres, porque eles
eles foram olhar nas escrituras se de fato era assim. Olha, quem estava lá era o apóstolo Paulo. Não eram os pastores de hoje, era o apóstolo Paulo. Então nós precisamos entender que questionar é algo nobre. Mas infelizmente, essas igrejas, elas são bloqueadas no julgar. E olha, se são bloqueadas no julgar, fica à vontade do pastor, né? Ele pode fazer o que quiser, ele pode dançar, ele pode fazer, ele pode inventar várias unções, sendo que o próprio João, lá na sua primeira epístola, diz que devemos julgar os espíritos. A palavra pneuma em grego quer dizer tanto espírito como inspiração. João está mostrando ali a inspiração, devemos julgar a inspiração daqueles profetas, dos falsos mestres gnósticos que estavam entrando no meio da igreja naquela época, dos anos 80 da era cristã. Então, o apóstolo João está mostrando a importância de julgarmos mesmo os pastores, julgarmos os mestres, julgarmos quem quer que seja. Devemos analisar segundo as Escrituras. Não existe mais aquele papo da igreja medieval que aquele que está à frente tem a última palavra. Isso é da igreja medieval. A Reforma Protestante disse que trouxe a doutrina que é bíblica já. Todos os crentes são sacerdotes reais. O sacerdócio de todos os crentes. Então, você tem o direito de questionar, você tem o direito de perguntar por que eu tenho que ficar rodando com os olhos fechados. Por que isso? Por que o Espírito Santo faria isso? Qual a motivação disso? Qual o sentido disso? Que base temos isso? Que base tem alguém começar a rir, ficar rindo no culto, sem motivo nenhum? Sem motivo nenhum. Aliás, para se ter arrependimento na igreja ou em qualquer lugar, precisa da razão. A palavra grega arrependimento é a palavra metanoia. Vem de duas palavras, que é meta, da preposição meta, que é mudança, noia, que é mente, que vem de num. Então, metanoia é a mudança de mente, mudança do raciocínio. Então, se alguém não usa a razão, como é que ele vai se arrepender? É claro que tem que haver arrependimento. E arrependimento faz uso da razão. Por isso que Jesus falou. Eu tenho certeza que aqueles que estão ouvindo isso podem usar os mesmos princípios que eu falei. Por que são enganados? Né? Primeiro, porque não fazem uso da razão. Segundo, porque ninguém pode julgar. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz ao contrário, que devemos julgar mesmo. Se nós olharmos lá no capítulo 2 de Apocalipse, Jesus elogia a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso pôs à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. É interessante isso. A igreja de Éfeso entendeu errado o que Paulo falou sobre o apostolado, e lá nos anos 80, nos anos 90, Jesus escreveu à igreja de Éfeso que estava elogiando a igreja porque eles provaram, eles fizeram prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Portanto, nós temos que julgar. Um conselho que eu dou a todos aqueles que são de igrejas pentecostais e neopentecostais, principalmente neopentecostais, porque hoje em dia as igrejas pentecostais elas são mais esclarecidas, são mais pastores estão fazendo seminário, mas eu aconselho aqueles membros de igrejas neopentecostais que você estude a Bíblia, que você analise tudo o que está acontecendo segundo as Escrituras. Pergunte ao seu pastor, caso ele simplesmente diga que isso é unção de Deus, não aceite isso, porque precisa estar baseado nas Escrituras, e assim então você pode questionar, e se você notar que não condiz com as Escrituras essa igreja,
Existem muitas outras igrejas que você pode frequentar, que você pode analisar, pastores sérios, pastores que têm compromisso com as Escrituras, com a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e que o Senhor nos proteja da anulação da razão e da falsa compreensão desse texto, não julgarás.